boa noite a todos que estão chegando. Dani, Andressa, Tiago, Vicente, Daniel, João, Saskia, boa noite. Vamos começar aqui mais um estudo, dedicar mais alguns minutos aí com Emmanuel. Ana, Dora, Jurema Cunha, boa noite, seja bem-vinda. Vicente, camarada antigo, lá de Brasília, né? Aí conectado. João tá junto com o Diego, um abraço pro Diego. O Diego virou papai, também camarada aí de estudo conjunto. Muito bacana, tomara que seja mais um ponto de encontro entre a gente. O Thiago falando que está gostando da história do Eusébio, legal. O Thiago foi brindado, né, pelo sorteio da Andressa e que bom que você está curtindo. Espero que traga aí boas energias, como me trouxe escrever. Amanda também entrando. Heloísa sempre junto com a gente, boa noite a vocês. Eu que agradeço, Andressa, sempre a gente está aqui reunido nesse grupo para a gente poder dar continuidade a esses minutos, né, com o que Emmanuel deixou conosco. Rose também chegando, boa noite. É sempre gratificante a gente encontrar esse grupo para podermos debater, né, aqui essas palavras de Emmanuel, sempre de ensinamentos. Entrando a Jamila, boa noite a ela. O Luiz, que inclusive o estudo de hoje foi por sugestão do Luiz, né? O estudo da semana passada tinha sido uma sugestão do Bruno, também amigo nosso, está sempre conosco aqui. Não o Bruno que entrou agora, também quem eu já dou boa noite, mas o outro Bruno, né, tinha sugerido na semana passada, o estudo da semana passada, e para o estudo dessa semana, o capítulo 36 do Pão Nosso, quem indicou foi o Luiz, né, que está sempre trazendo, e é sempre bom, né, sempre bacana ouvir um retorno de vocês. Sempre legal quando a gente ouve. Eu estou aqui digitando para deixar. Oi, Dora, dá uma boa noite para o Newton também. Um grande abraço. Minha Dinda Nazaré, que eu amo tanto, me ajuda tanto, me abençoa tanto. Tá entrando aqui, muito legal vê-la aqui. MRC Bueno, boa noite para você também. Eu estou só digitando aqui para deixar fixado o nosso estudo de hoje. Pão Nosso, a gente está no capítulo 36, até o fim. Nívia entrando agora. Nívia teve, a pequena dela fez aniversário, saudades, né, daquele possibilidade de a gente se encontrar lá com a evangelização infantil, com a meninada, aqueles encontros, né, que eram muito bons. Um beijão nas suas filhotas, Nívia. Para minha Dina, um beijão. Duda, meu primo, que eu amo tanto. E, enfim, já estamos chegando aí a 4 minutos, vamos dar mais um minutinho, que aí geralmente chega mais um pouquinho de gente, e a gente começa esse estudo. É um estudo muito bacana, sugerido pelo Marquinhos, chegando agora, bem-vindo também, estou vendo aqui a entrada. É um estudo sugerido pelo Luiz, e que, enfim, esses textos que o Chico Xavier trouxe, ditados pelo Emmanuel, são de uma reflexão, de uma profundidade que a gente não tem ideia, né?
A gente poderia ficar aqui por horas e horas dedicados a esse estudo, mas a gente tenta extrair alguma coisa. Flávia, bem-vinda, boa noite. A gente tenta extrair alguma coisa que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, na nossa dinâmica. A Sandra entrando, da família que está e da Dani, né? Família que está sempre com a gente também, e que eu agradeço demais. E a gente tenta extrair alguma coisa para dar um levante, para dar uma esperança, para dar um pouco mais de força nesse momento, que às vezes fica tão difícil a gente ter. Às vezes as coisas, a gente sabe que Jesus está no leme, a gente sabe que nada acontece sem a providência divina interceder, mas tem hora que a gente fica ali meio desequilibrado, né? Então a gente precisa recorrer, e essa coleção Fonte Viva, esses textos que Chico Xavier trouxe para a gente, ditados pelo Emmanuel, são sempre fundamentais para nós podermos, né, dar prosseguimento. Então hoje a gente está no Pão Nosso de novo, né, como está aí fixado nos nossos comentários. Nós estamos no capítulo 36, até o fim, e nesse capítulo, né, Emmanuel vai iniciar com uma fala de Jesus grifada no Evangelho de Mateus, no seu versículo 13 do capítulo 24, em que Jesus diz o seguinte: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E aí Emmanuel vai começar a debater conosco esse título, né? Está até equivocado aqui. Eu vou desfixar e vou botar o título correto, porque não é até o fim, é até ao fim. E isso vai fazer diferença para a gente, tá? Por isso que eu estou colocando aqui de forma correta, porque quem for entrando vai encontrar, e quem estiver acompanhando a leitura vai ver que o título tem essa diferença, né? Não é até o fim, é até ao fim. E isso faz uma diferença porque nós temos um linguajar, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade é bem franca conosco, é bem clara com a gente, quando ela diz que nós temos em muitos momentos das próprias explicações que os espíritos venerandos trazem ao codificador, nós temos a limitação do nosso vocabulário, dos nossos termos, das nossas palavras, né? Essas limitações, elas fazem com que algumas coisas possam eventualmente nos confundir, mas não pela essência da ideia, e sim pela limitação da letra. Então a gente tem que estar sempre preparado, com o coração, com o espírito, com a mente, prontos a entender qual é a essência da letra, a essência do ensinamento que nos chega através de qualquer livro, de qualquer conteúdo, de qualquer segmento, de qualquer palestra, de qualquer homilia, de qualquer pregação, não importa. A gente pode estar no segmento evangélico, no segmento católico, dentro da doutrina espírita, numa orientação de uma entidade na Umbanda, a gente pode estar lendo a Bíblia, a gente pode estar lendo um livro da doutrina, a gente pode estar lendo um livro católico, um livro ficcional, não importa. O ensinamento, ele traz em si a essência. E a gente não pode se prender na letra, né? Porque a letra é fria. A letra, inclusive, desprovida do ensinamento e desprovida da vivência, ela é morta, né? Esses dias eu tive contato através de um perfil muito bom, a Letra Espírita, um perfil que eu indico, inclusive, a quem quiser seguir no Instagram, e eles publicaram uma frase que é interessante,
que Jesus não é uma personalidade a ser cultivada, mas Jesus é uma verdade a ser vivenciada. Nós não podemos encarar Jesus como nós encaramos os nossos ídolos de música, os nossos ídolos da televisão, os nossos ídolos do esporte, os nossos ídolos da juventude, da infância. A gente não pode entender que ele é um personagem, uma personalidade a ser cultuada. Não, Jesus não é alguém que, se passar pela nossa frente, nós temos que estar com um caderninho para que ele nos dê autógrafos. Longe disso. Jesus é uma verdade que tem que ser vivida. Jesus é um exemplo. Ele mesmo se disse como o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele não é um culto humano. Mas Jesus é, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é nosso guia e modelo. Guia é aquele que nos leva pelo caminho que nós não sabemos. E modelo aquele a quem nós devemos considerar como agir. Por isso é que a letra isolada da atitude, da ação, ela não serve de absolutamente nada. Então nós temos que tomar esse cuidado na hora que nós formos estudar, na hora que nós formos refletir, na hora que nós formos vivenciar esses ensinamentos, né, no nosso dia a dia, no nosso contexto humano. Por isso a importância da gente entender que Jesus diz que aquele que vai perseverar não até o fim. Porque o que persevera até o fim, ele persevera até o momento em que aquilo acaba, em que aquilo encerra. O fim, para quem persevera até o fim, tem um significado de finitude. Mas Jesus não queria dizer isso. E no livro Sublime Peregrino, O Sublime Peregrino, psicografado por Hercílio Mais e ditado pelo Espírito Ramatiz, ele é muito objetivo em dizer que nenhuma vírgula do que Jesus nos trouxe é digna de ser dispensada. Jesus foi assertivo em todas as suas explicações, em todas as suas orientações, em toda a sua didática, oral e atitudinal. Portanto, quando ele diz que é aquele que perseverar até ao fim, é porque esse fim não tem conotação de finitude. Ele tem conotação de finalidade. E esse é o ponto que nós temos que entender. Nós temos que perseverar de acordo com a nossa finalidade. Aquele que perseverar até ao fim, aquele que perseverar até aquilo para o qual ele se destinou, até a proposta ao qual ele assumiu, esse será salvo. Porque todos nós nos propusemos, quando viemos para cá, nos propusemos como filhos, como irmãos, como pais, como mãe, como esposos, como esposas, como maridos, como parentes, como vizinhos, como colegas de trabalho, como seres humanos que estamos aqui dividindo e coabitando e alugando esse planeta porque não é nosso. Então todos nós temos um propósito e temos, portanto, uma finalidade na nossa vida. E o que será salvo não é aquele que vai perseverar até o fim, ou seja, que vai esperar chegar um momento em que tudo acabou e ele está salvo. O que será salvo é aquele que, de acordo com a sua finalidade, ele se manteve fiel àquilo que ele se propôs a fazer. Mesmo que não consiga completar tudo, porque muitas coisas não vão depender de nós. Muitas vezes não vai depender da gente. A gente às vezes quer ajudar, a gente participa de um projeto solidário, às vezes a gente precisa de um projeto
de doação, a gente precisa de um donativo, a gente precisa contar com a ajuda dos outros. Mas nós perseveramos dentro da nossa finalidade. Por isso que Jesus vai dizer exatamente que será salvo aquele que perseverar até ao fim. Isso é importante ficar claro para a gente. Porque as palavras do Mestre, elas foram sempre cirúrgicas. Elas sempre foram diretas e objetivas. Na mosca, para não dar margem a interpretações equivocadas. Embora ao longo de mais de 2 milênios, a gente se permita, por orgulho, por preguiça, por vaidade, interpretar Jesus ao nosso bel prazer. Mas quando a gente vai direto e quando a gente conta com a interpretação, por exemplo, de um espírito mais esclarecido, afetuoso, amoroso, como Emmanuel, através da dedicação caridosa de Chico Xavier, a gente começa a se afastar da possibilidade de ter interpretações dúbias sobre o que Jesus disse para conosco. Então, nesse capítulo, Emmanuel vai começar dizendo, inclusive, isso sobre o que eu teci alguns comentários. Aqui, quer dizer, nesse trecho em que Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. E aí, como a Heloísa disse, a vida sem metas, sem objetivos, é uma vida vazia. É uma vida vazia. E olha, todo mundo tem condições de contribuir. Tenha certeza disso. Não há ninguém que tenha chegado num estágio de vida tal que seja incapaz de precisar de alguém. Não tem. Aqui nesse planeta, esquece. Tem ninguém que seja tão autossuficiente que tenha chegado e atingido a tal ponto que seja incapaz de precisar de qualquer coisa de outra pessoa. Bem como não tem ninguém que seja tão desprovido de conhecimento, de material, de um sorriso que seja, que não tenha condições de ajudar uma outra pessoa. Então nós temos sempre possibilidade de contribuir e ajudar. E uma vida sem metas realmente será uma vida vazia. E como lembra a Bia, a cada um de acordo com as suas obras. Quer dizer, a nossa vida com certeza ela tem um propósito. E um propósito com o qual nós nos comprometemos. Embora nesse momento, pelo véu do esquecimento, a gente não se recorde. Mas nós nos comprometemos. E a vida vira e mexe e lembra a gente qual é o nosso propósito. A gente às vezes fica falando assim, mas todo dia, toda vez isso acontece comigo? Isso só acontece comigo? Olha, se tem alguma coisa que repetidamente acontece com você, presta bastante atenção, porque é a vida te lembrando qual é o teu propósito. É a vida nos lembrando qual é o nosso propósito. Né? Então ele vai dizer, o evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Então o Evangelho é uma boa nova que vem para que a gente compreenda a finalidade superior da vida, da existência. Como diz a Amanda aqui, a Amanda comenta que ninguém vai deixar de ter que dar a sua cota de trabalho nesta obra de aperfeiçoamento próprio. Cabe a cada um edificar a sua própria obra em sua cota de trabalho. Perfeito. E quando eu edifico a minha própria obra, quando eu, através da minha cota de trabalho, me aperfeiçoo, automaticamente eu estou aperfeiçoando o que está ao meu redor. Porque nós estamos interligados. Alguém tem dúvida da interconexão que existe entre todos que habitam esse planeta? Porque se alguém tinha dúvida, chegou aí um coleguinha invisível, que nós não somos capazes de enxergar, chamado novo coronavírus. Já tinha outros colegas com o mesmo nome, então ele colocou um preposto, novo coronavírus, em que ele veio mostrar para o mundo inteiro que as mais de 7 bilhões de pessoas que estão nesse planeta estão interligadas, estão interconectadas. Então, quando eu me aperfeiçoo,
eu estou automaticamente contribuindo para o aperfeiçoamento de todo esse ambiente. É como se fosse aquela pedra que cai no lago. Ela vai formando aquelas ondas mais fortes, conforme ela estiver perto da pedra, e ondas que vão se espraiando de forma menos visível, mas ainda assim perceptíveis, e ondas conforme vai se afastando do local em que a pedra atingiu o lago. E o Evangelho é a boa nova que vem mostrar que a finalidade da vida é uma finalidade superior. Por isso que quando Bartolomeu vai ficar triste com Jesus, Jesus diz para ele: mas por que você está triste? Quando ele percebe e ele nota que Jesus vai ter que passar pelo Calvário, vai ter que sofrer, ele se entristece. E Jesus: mas por que você está triste? Você acha que eu vim ao mundo para dizer uma notícia ruim? Não, eu vim dar uma notícia grandiosa. Eu vim dar uma boa notícia. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho diz que a nossa vida tem um propósito muito maior. A nossa vida é muito maior do que isso pelo qual nós estamos brigando. A nossa vida é uma coisa gigantesca. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Paulo, o Apóstolo, tá no Now agora, né? Com Jim Caviezel. Tem um determinado momento que Paulo está conversando com o guarda, né? E ele diz o seguinte: imagine que você está no mar e você pega um punhado de água com a mão. Esse punhado de água na sua mão começa a escorrer. Começa a escorrer pela sua mão, né? E o ser humano fica tentando brigar por esse punhado de água que está na mão dele, que num determinado momento se extingue. Não tem jeito, a gente está na praia, tenta segurar a água com a mão, não tem saída, aquela água vai escapar. Em algum momento a nossa mão estará sem aquela água. Então Paulo diz, né, ao guarda, né, o ser humano, ele está tentando o tempo inteiro segurar essa água. E essa água é a vida. Ele fica tentando segurar com a mão, sem se aperceber que há um oceano ao seu redor. Esse é o ponto. A gente às vezes está brigando por uma coisa dessa vida, sem notar que existe um oceano de vida. E o Evangelho, ele é pregado aos povos com esse objetivo, de mostrar os fins superiores da nossa vida. Os fins, as finalidades, os objetivos superiores da nossa vida. Quem não viu, como o Luiz falou, como a Heloísa lembrou, um filme altamente elucidativo, maravilhoso, de atuações ótimas, emocionante. Fica a dica, Paulo, o Apóstolo. É um ótimo filme. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quer dizer, só conseguem quebrar o casulo da animalidade aqueles espíritos que sabem perseverar, que vão perseverar de acordo com a sua proposta de vida. Veja que Jesus fala em casulo. Perdão, Emmanuel fala em casulo. Emmanuel não vai falar em casulo à toa, porque casulo tem a ver com evolução. É um estágio, é um momento. O casulo é um momento da evolução da lagarta para que ela possa tornar-se borboleta e, como tal, alçar voos mais longos, realizar um trabalho mais nobre para o planeta. Nós fora o fato do trabalho da lagarta ser muito útil. Mas ela vai mudar o seu estágio. Ela vai mudar a sua forma de trabalhar, a sua relação com o mundo. E para isso é necessário que ela entre no casulo e tenha força suficiente para ela
se arrebentar aquele casulo. Porque se alguém tentar ajudá-la e mexer naquele casulo, põe em risco inclusive a vida da própria borboleta. Então veja que na escolha de um termo, Emmanuel traz uma gama de significados muito fortes. Nós estamos aqui no casulo e nós precisamos, nesse constante processo de evolução, como lembra a Flávia, nós precisamos, através do que disse a Amanda, nos modificarmos, nos aperfeiçoarmos, nós rompermos esse casulo. E quando rompemos esse casulo, aí sim nos libertarmos, como lembra o Daniel. Então, quem está alinhado com o processo evangélico, já começa a romper esse casulo. E já começa a entender assim, opa, eu já não sou mais lagarta. Há um propósito maior. Eu posso voar. Eu tenho que agir de outra forma. A minha relação com a natureza é outra. Eu tenho que polinizar, eu tenho que começar a fertilizar, eu tenho que contribuir para esse jardim. Então você começa a ver tudo por um ângulo, por um prisma, um ponto de vista diferente. Diferente. Quando a gente consegue romper o casulo. Esse é o processo que a gente está no nosso dia a dia. Despertamento, atenção, meditação, nós falamos semana passada, perseverança, para que nós possamos romper com esse casulo, né? Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Então ele estava querendo evidenciar as tarefas que ele sabe que são difíceis daqueles que procuram as excelências do caminho espiritual. Então aqui Emmanuel já está dizendo o seguinte: a estrada da excelência do caminho espiritual é árdua, é difícil. Se tiver fácil a vida, toma cuidado. Liga o sinal de alerta, encosta o carro e dá uma olhada no teu mapa. Porque a estrada da excelência espiritual, ela é árdua, ela é difícil. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Favores gratuitos da divindade. Quer dizer, aquela ideia de que há privilegiados. Não tem privilegiado. Não há privilégios para a providência divina. Deus, para ser justo e misericordioso, ele tem que assegurar que todos os seus filhos sejam iguais perante a ele. Não pode haver privilégios. Ora, se não pode haver privilégios, e eu estou vendo que há pessoas que passam por situações que me parecem mais fácil, e eu estou sofrendo, eu tenho que ter a expansão da minha mente, como diz o Daniel, para olhar para dentro, para olhar para o meu casulo e falar assim, o que eu ainda não entendi desse meu sofrimento? O que eu ainda não entendi da excelência desse caminho árduo? Porque não existe privilégio. Não existe privilégio. Não pode ter alguém que seja mais feliz do que eu por privilégio e por escolha divina. Isso é um contrassenso do princípio divino. Se houver privilégio, Deus não é justo, misericordioso e bom.
Então isso é um contrassenso. Então, quando nós entendemos que não há favores gratuitos da divindade, o que Emmanuel está querendo dizer para a gente é o seguinte: não tem privilégio para ninguém. Inclusive, não há felicidade completa se todos não estiverem felizes. A gente ainda vai entender isso um dia. Hoje, a gente consegue supor, acreditar, que quando a gente está ali com a nossa família, reunido, num jantar, tá todo mundo com saúde, que a gente conhece, né? Filhos, netos, parentes, e a gente vê ali aquela festa feliz, a gente acha que somos felizes. A gente um dia vai entender que é impossível a gente ser feliz nesse mundo em que há irmãos que não têm condições de ter o mínimo, que a gente não sabe nem o que é, nos faltar. Como diz a Denise, esse casulo muitas vezes é a nossa cegueira. Esse casulo é que a gente tem que romper. É a trave do nosso olho que a gente tem que tirar. E a gente está ali preocupado com um cisco no olho do irmão. Né? É isso, é a porta estreita que lembra o Luiz. É o bom combate, como dizia Paulo. O bom combate, em que eu não combato o outro, em que eu não quero ser melhor do que o outro, eu combato a mim mesmo. Eu combato isso que dentro de mim ainda não se equacionou com a lei divina. A tal fraternidade, como lembra a Andressa. Somos todos um só. Somos todos um só. Osho já dizia isso, né? Não existe outro. Não existe outro. Quando eu faço ao outro, eu faço a mim. O mal, o bem, não importa. Eu faço a mim. Né? Ninguém se furtará, olha aqui como vai ao encontro de tudo o que a gente está dizendo e está debatendo aqui. Né? Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Aí foi o que foi dito aqui já várias vezes. Ninguém vai deixar de fazer aquilo que cabe a ele. Olha só, a espiritualidade, reparem bem, a espiritualidade é altamente amorosa. Nunca nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca, nunca. E tudo quanto a espiritualidade puder fazer para a nossa evolução, para o nosso bem, tenham certeza, a espiritualidade fará. Porém, nós precisamos ter uma convicção muito forte de que tudo aquilo que cumpre a nós fazermos, a espiritualidade jamais fará em nosso lugar. Jamais fará em nosso lugar. Por quê? Porque ela nos ama. Porque ela nos ama. Porque ela conta com a nossa evolução. E ela sabe que fazer aquilo que nos cumpre nos faria mal. Assim como se você vir um casulo e vir que a borboleta começa a mexer-se ali dentro para romper o casulo e para sair, e você tentar romper aquele casulo antes da hora, você não deixa o ciclo de transformação da lagarta em borboleta se completar. E aquele ser vivo não chegará a se tornar uma borboleta. Ele vai morrer. Então a espiritualidade fará tudo para nos auxiliar. Porém, aquilo que nos cumpre, a percentagem que nos cumpre fazer, ninguém poderá fazer no nosso lugar. Nem mesmo Deus, nem mesmo Jesus, nem mesmo os espíritos amigos. E não o farão exatamente por amor. Porque senão, qual seria o nosso mérito? Como nós despertaríamos sem os obstáculos? Como lembra a Flávia. Qual seria o mérito de alguém sentar no meu lugar e tirar 10 com o meu nome numa prova que eu não fiz?
O mérito está em eu fazer a prova, com o que eu estudei, com o que eu adquiri de conhecimento. Por isso que ninguém se furtará de maneira impune ao percentual de esforço que cumpre a cada um de nós fazermos, realizarmos. As portas dos céus permanecem abertas. Elas vão estar abertas. Elas não cerram, elas não fecham. Não adianta a gente fazer drama. A gente adora um drama. A gente adora olhar para cima e falar assim: olha, Deus me abandonou, me esqueceu de mim, me deixou de lado, e é um choro, e é meu mentor não está comigo, aproveitando aqui a fala da Denise, né? Que os nossos mentores não podem interferir em muitas das nossas atitudes. Muitas vezes não podem interferir, não. Assim como isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Quantas vezes nós, pais, vemos os nossos filhos tomando decisões que nós sabemos que não serão as melhores para eles. E é preciso que eles tomem aquelas decisões, amigos, amigas, esposos, esposas, parentes, pai, mãe, que vêm nos pedir conselho. E a gente fala: olha, não faz assim, olha, não faz desse jeito. A gente já sabe que vai acontecer daquele jeito, mas a experiência, ela é como se fosse uma vela que só ilumina aquele que está carregando ela. Só ilumina aquele que está carregando. Então a experiência que eu tenho que passar, não adianta eu fazer o drama, falar: não, mas Eusébio não está aqui, não me ajuda, mas Deus me largou. Não. Está aqui. Está ajudando. Vai ajudar sim. Vai ajudar muitas vezes. Agora, o que cumpre a gente fazer, a gente tem que fazer. E o livre-arbítrio vai estar aí para a gente aprender ou não, né? Mas as portas do céu, diz Emmanuel, permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas. E aí é aquela dupla de asas que nós precisamos, né? Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. A Mônica lembra uma coisa interessante aqui. Às vezes a gente tem intuição, mas é a gente que escolhe o caminho a seguir. Não é assim na nossa vida? Às vezes a gente recebe um conselho, recebe uma sugestão, uma orientação, mas quem escolhe é a gente. Quem escolhe é a gente. E aí a gente tem que ir equilibrando essas duas asas, do amor e da sabedoria. Porque se a pessoa for muito amorosa, mas ela não tiver a sabedoria, ela pode estragar. Um pai e uma mãe, por exemplo, que são apaixonados pelo filho, repletos de amor, mas a tal ponto que aquele amor deixa o filho fazer o que ele quiser, pode pôr inclusive o filho em risco. É necessário que eles tenham também sabedoria, para que o amor não seja algo que se transforme num risco. Não é o amor que é o risco, não, mas é a forma equivocada da gente lidar com esse sentimento que pode fazer com que aquilo se transforme num risco. Da mesma forma que alguém que for muito sábio, aí entra a carta de Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Renato Russo imortalizou isso numa canção do Legião Urbana, né? Então essas asas elas têm que estar equilibradas, porque como nós podemos ver nos pássaros, os pássaros só voam com asas equilibradas.
Se o pássaro tiver uma das asas machucada, ferida, quebrada, ele não consegue alçar voo. Nós temos essas duas asas para equilibrar, o amor e a sabedoria. E através delas é que nós vamos nos elevar até as portas do céu, que estarão sempre abertas. O que não dá para esperar é que ele jogue uma escada para a gente, sem esforço nenhum. Ou que joga uma corda que a gente amarra na cintura e vem puxando a gente para o céu. Aí não dá, porque senão não tem o nosso mérito. E sem o nosso mérito, contar uma coisa para vocês. Se a gente fosse alçado aos mundos mais ascensionados, sem ser pelo nosso próprio mérito, quando nós chegássemos lá, nós ficaríamos até envergonhados. Nós ficaríamos constrangidos. Porque nós lidaríamos com espíritos tão superiores, e não superiores por vaidade, não superiores por títulos, mas superiores por uma questão moral, que nós nos constrangeríamos. Então, não permitir que nós atinjamos um grau para o qual nós não temos condições é inclusive um ato amoroso de Deus. É um ato amoroso. Assim como colocar uma criança de 7 anos numa turma do 3º ano do ensino médio fará com que ela se sinta constrangida. Ela há de se sentir uma ignorante, há de sentir que não sabe nada, lhe fará mal, não lhe fará bem. Assim é conosco. Nós precisamos estar com aqueles que estão no mesmo nível que nós. Por isso que se a gente começar a olhar para o nosso lado e falar o seguinte: olha, eu não entendo por que eu sou tão religioso e do meu lado só tem bruto. Toma cuidado. Porque se só tem bruto do nosso lado, é porque a gente está no nível que a gente tem que estar. Né? A gente tem que estar no nível que a gente tem que estar. Aí o Tiago pergunta: não poderíamos aprender mais rápido com eles? Depende. Depende. Porque se você não chegar no 3º ano do ensino médio com a base do que você aprendeu no 1º ano do fundamental, não adianta sentar do lado de quem está no 3º ano do ensino médio. Que você não aprende. Porque você não construiu a base. O edifício começa a ser construído pela base. Nós precisamos da base. Então não adianta a gente pensar no 32º degrau se a gente não construiu o primeiro. Porque senão a gente olha para a escada do colega e a escada do colega está com 32 degraus. E a gente olha para a nossa e só tem aquele ali. Então estar com os bons amigos mais ascensionados nos faz bem, sim, mas porque eles, por amor e por misericórdia, porque já estiveram na nossa condição, eles nos enviam as suas boas vibrações, as suas boas intuições, as suas melhores inspirações, para que a gente possa prosseguir nessa jornada. Mas só será bom para nós estarmos com eles quando nós tivermos conteúdo, quando nós tivermos estrutura para estar lá, ao lado deles, de fato. Não sei se eu me fiz claro, Tiago, fica à vontade para comentar, tá? Para isso, quer dizer, para nos elevarmos até lá, né? Concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Quer dizer, nós recebemos todo o material. Imagina assim, a gente inicia o ano escolar e a gente recebe tudo: lápis, caneta, borracha, hidrocor, caderno, livros, tudo. Todas as criaturas recebem todo o material. Mas na hora que o professor começa a escrever no quadro, cumprirá a cada um de nós fazer a cópia. Na hora de estudar para a prova, cumprirá a cada um de nós estudarmos. E o que virá de nota será fruto do nosso esforço, da nossa labuta, do nosso conhecimento.
Esse é que é o ponto. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. É trabalhoso, gente. É trabalhoso. Graças a Deus é trabalhoso. Que bom que é trabalhoso. Porque quando nós enxergamos que é trabalhoso, nós começamos a enxergar, sabe o quê? O fim. Mas não o fim término. O fim finalidade. Quando nós começamos a enxergar que é trabalhoso, é porque nós já começamos a entender que a vida tem uma finalidade superior. Tem um objetivo superior. Então, que bom que é trabalhoso. Mas é trabalhoso. A fim de concluí-la, quer dizer, a fim de concluir essa tarefa da vida, aqui vida enquanto existência, né? Recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Muita gente abandona. Eu não vou dar conta. Não quero saber disso. Eu quero só a merenda, eu não quero a aula. Eu quero só o recreio. Eu quero só a brincadeira. Não, isso aí eu não entendo, eu não estou preparado. Muita gente desiste e estaciona. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Quando nós nos identificamos com esses bons trabalhadores, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai ajudar aquele que desistiu. A gente vai ajudar aquele que procrastinou, como lembrou a Flávia. A gente não vai criticar. A gente não vai chegar, quando a gente entende que tem uma finalidade, a gente fala assim, por isso é que ele não conseguiu ainda. Ele está precisando de estímulo, está precisando de ajuda. Houve um exemplo de certa feita que uma empresa foi patrocinar uma escola em que havia muita evasão de alunos que estavam saindo do 9º ano para o 1º ano do ensino médio. Havia uma evasão muito grande desses alunos. E essa empresa foi fazer um patrocínio através de um projeto. Esse projeto era o seguinte: os alunos do 9º ano do ensino fundamental, que tinham as piores notas e as piores trajetórias escolares, que tinham as maiores dificuldades nos seus âmbitos familiares, ou seja, aqueles alunos que reuniam todas as condições para abandonarem o estudo, para desistirem, cada um deles recebeu a responsabilidade por um aluno do 1º ano do ensino fundamental. Cada um desses alunos que tinha toda uma sorte de incentivos para abandonar a escola, recebeu a responsabilidade de cuidar de um aluno do 1º ano do ensino fundamental. Ao final do ano, o que se verificou foi que não houve a evasão de nenhum dos alunos. Eles melhoraram em até 90% a sua produtividade escolar. E aqueles alunos do 1º ano do ensino fundamental, que eram assistidos por aqueles alunos à beira da evasão, tinham um desempenho escolar superior aos seus colegas. Vejam a beleza de um exemplo prático da interconexão entre as pessoas. Quando nós notamos que podemos ajudar uns aos outros, como isso se frutifica?
Por isso que no livro, salvo engano, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, conta-se que uma vizinha roubava a horta da casa de Chico Xavier. E a mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, descobriu que a vizinha roubava ela. Sabe o que fez a mãe de Chico Xavier? No dia seguinte, ela foi até essa vizinha e falou assim: minha irmã, eu preciso de uma ajuda sua. Eu vou ter que sair de casa para trabalhar com os meus filhos, mas queria deixar a minha chave aqui com você, para você cuidar da casa, para você garantir a segurança do meu lar, porque eu confio em você. Eu não tenho ninguém que cuide da minha casa. Eu confio em você. Quando ela voltou para casa nesse dia, não havia sido nada roubado da horta dela. E ela pegou um punhado de hortaliças e entregou como agradecimento, como gratidão a essa irmã. Sem nenhum constrangimento, ela ensinou a essa irmã o amor. Ela ensinou a essa irmã como pode-se estar conectado, ajudarmos uns aos outros, sem a necessidade de roubar, sem a necessidade de ser mais esperto, sem a necessidade de tomar a frente, de tomar aquilo que não é nosso. É um exemplo lindíssimo que só alguém que veio com essa tarefa de receber a maternidade de Chico Xavier poderia nos ensinar, né? Então, esse é o ponto que nós temos que aprender. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é essa inflexão, como Daniel lembra. É o momento de luz e de coragem para a gente tomar as atitudes que nós precisamos. Vamos confiar uns nos outros? Vamos nos revelar o que somos, centelhas divinas, herdeiros da essência do Pai? Ou ainda continuaremos nos nossos feudos interiores? Ou estamos esperando que acabe essa pandemia para nós voltarmos para aquela quarentena em que nós não nos encontramos conosco mesmo? Essa é a pergunta. Vamos encarar a finalidade das nossas vidas? Vamos perseverar até ao fim? Ou vamos ficar esperando o fim? Daniel, não tenha dúvida que é difícil. A tua dificuldade é a nossa. Isso aí não é um privilégio seu. Agir dessa forma é uma dificuldade para todos nós. Mas é como Emmanuel disse aqui no capítulo 36. Os caminhos da excelência espiritual são árduos, são difíceis. E não é para a gente mudar assim do dia para a noite não, tá? Não pensemos que Jesus está esperando que a gente vai sair da humanidade para a angelitude assim, como se fosse uma live do Instagram. Não mesmo. Não mesmo. Para isso, Emmanuel diz nesse capítulo, nós contamos com os dias, com as existências. É um dia depois do outro. A cada dia eu vejo no que eu pude ser melhor. No que eu não consegui ser melhor hoje, eu tentarei amanhã. E se eu não conseguir amanhã, tentarei depois de amanhã. E se ainda assim não conseguir, haverá sempre um amanhã. O sol há de brilhar mais uma vez, já disse Cartola. E que nós possamos aproveitar esse brilho do sol, que é para todos. O sol brilha para todos. Ele brilha para o mais belo jardim, no mais verdejante campo, assim como ele brilha para o mais lodocento pântano. E ele atinge o pântano sem deixar que nenhum dos seus raios seja lameado. O exemplo da luz do sol é como é o amor divino. Ele é para todos. Não importa o quanto nós ainda precisemos aprender.
o amor divino chega o tempo todo. Que nós possamos agradecer por essas dificuldades, que nós possamos refletir sobre elas e possamos ir pouco a pouco vivenciando esse casulo. Se a gente conseguir entender, o Luiz me corrige aqui, o sol de brilhar mais uma vez, grandioso Nelson Cavaquinho, bem lembrado. Se nós conseguirmos entender que estamos no casulo, já melhoramos. Se a gente entender que está no casulo, já melhoramos, né? Rodrigo pede para falar aqui novamente, quando nos olhamos nos meios de pessoas brutas e questionamos o motivo de estar nesse ambiente. Das duas, uma. Ou a gente é igual a todo mundo que é bruto do nosso lado, e a gente está se achando melhor, mas no fundo a gente é igual, ou nós viemos ali para ajudar aquela galera a melhorar. E aí tem que ter muito amor. Então, das duas, uma. Se a gente olha para o lado e fala assim, pô, só tem gente que não liga para a espiritualidade do meu lado, das duas, uma. Ou eu também não ligo para a espiritualidade, ou eu também não sou amoroso o suficiente, ou eu também não vivencio a cristandade de forma verdadeira, ou então eu já reúno em mim condições de ter um amor suficiente ao ponto de suportar a brutalidade daqueles que estão comigo e ajudá-los por misericórdia, por amor. Lembra que eu falei, quando a gente chega no final da aula, a gente olha aquele aluno que desistiu, a gente não critica. Se a gente foi aprovado e entendeu a lição, a gente não critica. A gente volta para ajudar. A gente só critica quando está do lado dele. Quando está lá junto desistindo. Aí a gente critica. Por isso que é importante a gente olhar ao nosso redor. A gente vai estar sempre onde a gente deve estar. A reencarnação não erra de endereço. Às vezes a gente acha que errou. A gente, Deus, o CEP não era esse, não é possível. Não erra. A gente está sempre onde a gente deve estar. Sempre com uma finalidade superior, com um propósito maior e de acordo com um amor benevolente, imenso, interminável de Jesus. Ou aprender, como disse o Rodrigo, ou aprender. Belo ponto, Rodrigo. Ou aprender. Ou às vezes a gente está do lado daquelas pessoas, a gente está ali achando que vai ensinar, e geralmente é quando a gente acha que vai ensinar que a gente aprende. Acho que foi Cora Coralina que falou isso, né? O professor é aquele que sabe que ele sempre vai aprender quando tem que ensinar, né? Ele sabe que vai sempre aprender alguma coisa. Então nós estamos chegando ao final de mais um encontro, foi maravilhoso, mais uma vez. Eu agradeço muito estarmos juntos. Hoje nós chegamos a ter 35 pessoas reunidas ao mesmo tempo aqui. É uma turma do estudo sistematizado que temos lá na Sociedade Espírita Ramatiz. É uma turma que a gente tem aí de estudos muito bom para mim. Eu espero que tenha sido para vocês também. Ao longo da semana a gente tem um envio dos nossos 5 minutos por Emmanuel. Se alguém não recebe, quer receber, me manda o WhatsApp, o número por mensagem direta, que eu incluo no grupo do WhatsApp, e envio os 5 minutos que a gente diariamente manda de Emmanuel, de estudo. E na quinta que vem a gente vai estar aqui juntos novamente. Convidem mais pessoas, tragam quem vocês quiserem para a gente estudar mais um texto. Deem dicas, se tiver algum texto que vocês leram que acham que vale a pena, mandem, que a gente estuda, a gente divide, compartilha aqui. Brigadíssimo. Rodrigo, eu vi nessa semana que foi teu aniversário. Um beijo para você, meu caro. Eu vi no LinkedIn, não mandei no LinkedIn porque achei que era muito frio. Um beijo, brigadíssimo, gente. Muita luz, façam uma prece, cada um da seu modo, de acordo com a sua fé, na sua casa. E nós estamos juntos e tenho certeza que vai ser bom mais uma vez na semana que vem. Um beijo no coração, gratidão a todos vocês, gente. Fiquem em paz. Tchau, tchau.